Bom dia, gente. Espero que todos estejam bem. Hoje, conforme combinado, nós vamos finalizar a resolução desta prova, tá bom? Nos outros vídeos, nós já respondemos as primeiras questões. Agora nós daremos sequência da questão 21, tá bom? Que é sobre figuras, é sobre PowerPoint, tá bom? E a gente já sabe que figuras, PowerPoint, basta a gente analisar a pergunta, basta a gente analisar a imagem que a gente já consegue responder, tá bom? Veja que é uma questão de figura extremamente simples. E embaixo, o que ele pergunta? Assinale a alternativa que contém a forma associada ao efeito de animação. No primeiro vídeo, salvo engano, no segundo não, no primeiro vídeo, eu já expliquei a diferença de animação e transição. Se você não lembra, volta lá no primeiro vídeo, isso é importante. Assinale a alternativa que contém a forma associada ao efeito de animação de maior duração. Ora, é só olhar aqui, ó. Isso aqui nós estamos falando da quantidade de tempo, certo? Isso aqui a gente sabe que é play. Qual que é o maior? Maior, triângulo isósceles, né? Alternativa C, tá bom? Perceba que aqui há um texto, nós não lemos. Aqui a gente sabe que é a análise da figura. Nós já sabemos o que é animação, porque lá no primeiro vídeo eu explico direitinho a diferença de transição e animação, foco na animação lá e explico. Então a gente já sabe tudo isso. E aqui ele só quer qual que fica mais tempo, qual das animações fica mais tempo. Certamente essa aqui, ó. Esse é menor que esse, tá vendo? Só pode ser esse, que é o triângulo isósceles, tá? Alternativa C de casa. Questão 22. No Excel 2010, quando o texto não é exibido por completo em uma célula, essa questão também tem 2 vídeos que eu já explico como que funciona aquela questão da gente aumentar cada célula, tá? Não lembra? Volta. É aquela questão de Itapevi. Em 2 vídeos eu já explico isso, tá? Então, no Excel, quando o texto não é exibido por completo em uma célula, por exemplo, quando a largura da célula é menor que o comprimento do texto, é possível tornar todo o conteúdo visível em uma única célula, exibindo o texto em várias linhas com o seguinte recurso do grupo: alinhamento e guia de página. Esse aqui é o endereço de onde está esse recurso. Qual que é a alternativa correta? Quebra de texto automaticamente, tá bom? Então, o que você faz? Você pega aquelas questões que a gente viu no desenho e analisamos o desenho e eu cantei todo esse conceito e copia esse conceito e junta as 2 questões. Você vai colocar uma questão que eles pediram a mesma coisa, uma na figura e a outra questão conceitual. Junta os 2, se você tem dúvida nesse ponto, você não erra mais, tá? Então, a alternativa correta é a D de dado, quebrar texto automaticamente. 23 é Excel, é a nossa amiga fórmula C. Por que que é a C? É fórmula C que está na alternativa C. Por que que é a C? Veja, essa questão aqui, ó, ela é dada porque a gente já enxerga que as demais fórmulas estão incorretas. Quer ver só?
Estou vendo a planilha. Bom, na planilha tem 3 colunas, nome, idade, se é maior ou não. Então, ele quer que eu analise. Ele me dá o nome da pessoa, ele me dá a idade das pessoas, e na outra coluna tem que vir automaticamente se esta pessoa é maior de idade ou se ela é menor de idade, ou seja, sim ou não. Assinale a alternativa que contém a fórmula que, quando inserido na célula C6, eu tenho que identificar que a C6, ó gente, ó, colunas A, B, C, linhas 1, 2, 3, 4. Você tem que identificar que a C6 a gente está falando dessa daqui, tá bom? Identifica se o munícipe Pedro, quem é Pedro, é o da coluna A6, tem 18 anos ou mais, tal como exibido na figura. Então, o que ele quer que eu analise? Ele quer que eu analise se o Pedro tem 18 anos ou mais. Quando você vai na coluna A, na A6 está o nome do Pedro. Quando você vai na coluna B, que são as idades, está nos dizendo que o Pedro tem 14 anos. Ele é maior de 18 anos? Não, então a resposta correta tem que ser não. Beleza. Aí vem as alternativas. Imagine que você não lembra exatamente a regra da função se. Imagine que você não lembra, mas você estudou as outras, você vai por eliminação. Nos outros vídeos, nós tivemos pelo menos 2 ou 3 questões que eu expliquei sobre essa fórmula maior e menor, que são a alternativa A e B. Maior tá faltando critério. Olhem aí, ó, igual, maior, entre parênteses, A1 até B6, e cadê o critério? Ah, não lembro o que é, Gisele, vai nos outros vídeos que eu explico lá, tá bom? Então, a configuração, a formatação da fórmula maior é o intervalo mais critérios, ponto e vírgula, critérios. Então, essas 2 fórmulas aqui, se você abrir o Excel agora e você colocar essas 2 funções, que é o nome mais correto para ser chamado, né? Se você colocar as 2 funções do jeito que estão aqui, seu Excel vai trazer um erro, tá? Quando você vai na alternativa E, em regra, a gente ainda não trabalhou essa função verdadeiro do jeito que ela está aí, porque a gente encontra exatamente nessa função lá no 365, é relativamente novo. A VUNESP ela veio pedindo essa nova, ela está aparecendo essa nova função a partir de agora de 2020, ela está aparecendo mais recorrente. Quando nós voltarmos o curso presencial, a gente vai focar nela, que é algo novo que eles estão cobrando. Mas, em regra, a gente não trabalhou isso na sala de aula. Então, não poderia ser esse verdadeiro, porque, em regra, você ainda não viu esta função. Então, quando eu não vejo, eu sei que eu estudo todos os dias. E eu sei que apareceu alguma coisa que eu não vi, eu posso não lembrar, mas é alguma coisa que é certeza que eu não vi e eu sei que eu estudo constantemente, continuamente, é porque muito provavelmente isso não existe. Até essa época aqui, eu não me lembro agora de onde que é essa questão, mas essa questão é de 2019. Mas até essa época aqui, a Vinastra não estava pedindo a função verdadeiro. Não estava. Por quê? Porque ela existe lá no 365, que é o último Office, que o mais novo Office, digamos assim, tá bom? Quais alternativas que ficam pra gente? A C e a D. Quando nós vamos na alternativa D de dado, a gente vê aqui. Qual é a formatação da C? Isso aí eu cansei de pôr na lousa e também tem algum outro vídeo aí que eu explico detalhadamente. Não lembra, você volta. Mas qual é a formatação da C? Critério, verdadeiro, falso. Critério, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, falso.
Isto nunca vai mudar, tá bom? Quando eu vou lá na alternativa D, C, C6 maior ou igual a 18. Beleza, eu vou lá na C6. C6 tem a palavra não. Ela é igual a 18? É igual essas duas informações? São iguais? Acho que não, né? Tá errado. Ó, C6 é igual, é maior ou igual a 18? Não. Não pode ser essa a minha alternativa. Quando eu vou lá na alternativa C, tá aqui, C, B6. Então, eu vou aqui, ó, B6, o que que é? 14. For maior ou igual a 18, 14 é maior ou igual a 18? Não. Então, alternativa C de casa. Por quê? C6, que é 14. Ó, gente, para quem não tá achando, ó. Perdão, B6. B6, que é igual a 14. É maior ou igual a 18? Aí você fala, não, Gisele, é 18. E 14 e 18 são coisas diferentes, então a alternativa é não. E o que tem aqui? Não, que é na alternativa C, tá bom? Não entendeu? Volta o vídeo ou qualquer coisa, você já sabe. Podem me chamar que eu explico. Portanto, a 23, a alternativa correta é a C de casa, tá? 24. Tô vendo uma figura. Eu não vou ficar perdendo meu tempo lendo isso aqui, tá? O valor exibido na célula A7, que está em branco no desenho, depois de preenchida a fórmula conte-se é outra que eu explico num outro vídeo com detalhes. A conte-se é o que? É quando eu conto um determinado critério que ele solicita. Ah, eu quero num rol de 100 nomes, eu quero ver quantas vezes o nome Maria aparece. Ah, eu vou colocar conte-se, entre aspas, Maria, que ele vai me trazer. Vou colocar o conte-se, abro parênteses, coloco o intervalo, ponto e vírgula, entre aspas, eu coloco a palavra Maria. Naquele intervalo de 100 nomes, por exemplo, ele vai me dizer automaticamente, olha, apareceram 5 vezes o nome Maria, apareceram 8 vezes. Ele conta para mim. Então, o conte-se, ele conta um critério que eu determino. Beleza. O valor exibido na célula 7, depois de preenchida com a fórmula conte-se de A1 até B6, então, é todo o intervalo. Ele está me perguntando de todo o intervalo, de A1 até B6, tudo que for maior que 5. Então, eu tenho que contar todos os números maiores que 5. Tem que tomar cuidado que tem gente que conta os 5. Se fosse para contar os 5, estaria o maior igual 5. É tudo que é maior que 5. Quando eu vou na coluna A, perceba que eu tenho um número 6, que é maior que 5, o restante são todos menores, ou tenho 5 ali que é igual. Então, na coluna A eu tenho 1. Na coluna B, eu tenho o número 7 e eu tenho o número 8, são 2. Portanto, o total são 3. Alternativa D de dado, tá bom? Não entendeu? Volta o vídeo ou me chama que eu explico de uma forma mais fácil. Vamos lá, outro Excel. Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula C4, é uma célula que está em branco, após esta ser preenchida com a seguinte fórmula, média de C1 até C3. Então, ele quer a média somente da coluna C. Gente, como que eu tiro a média? Somo tudo e divido pela quantidade de elementos, não é isso? Então,
eu vou fazer média de C1 até C3. Tá, eu vou fazer 10, 16 e vou dividir por 3, que vai dar 5, alguma coisa. B de bola, tá bom? Média de A1 até C3. Deveria dar exato, né? Ou A1 até C3. Olha eu falando bobagem, tem que somar tudo. Então, o que que eu vou fazer? 8 mais 2, 10, 13, mais 7, 20, 26, 30, 35, 39, 45. 45 é o somatório de todos os elementos. Quando eu conto, tem 9 elementos. 45 dividido por 9 dá 5. B de bola. Olha como é fácil errar. Por pouco, eu não somei somente a coluna C. Eu ia de C1 até C3. Para minha sorte, daria 16 e não dá um número exato. Percebe como é fácil errar? Parece uma questão simples, mas quase eu errei aqui no vídeo. Mas não. A gente vai somar todos os elementos, que dará 45. Faça isso aí na sua casa, que fará 45. Dividirá pela quantidade, que é 9. Nós vamos chegar em 5. B de bola. 26. Temos a imagem. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado. Se você fez o que eu falei, pegou aquela questão de quebra de texto, células, as palavras não cabem numa única célula, como que eu faço, mesclo, enfim, se você pegou aquela figura que eu falei no primeiro na primeira questão desse vídeo, se você pegou aquela questão e colocou a questão do conceito, que foi a primeira questão de hoje, essa daqui, ainda que seja no Word, essa aqui é no Word, né? Ainda que seja no Word, você não vai ficar lendo essa primeira, não vai ler isso aqui, e você já vai saber que isso aqui foi uma coluna que nós fizemos no Word, tá? E aqui tá falando o quê? Aqui são 2 células, e o que aconteceu aqui? Eu mesclei. Eu coloquei a célula de um tamanho diferente das demais, porque aqui nós temos uma informação distinta destas aqui, tá bom? Então, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado. E escola, mesclar célula. Perceba que a gente não pode se limitar achando que, por exemplo, questão de célula vai vir somente no Excel. Essa é uma questão de Word que você poderia ficar lendo tudo isso aqui, analisando a figurinha e perder um tempo tremendo. Mas se você fez o esqueminha lá, colocou a questão de desenho e juntou o conceito, você não ia perder seu tempo vendo essa questão. Essa é uma questão de 10 segundos, tá? Alternativa e escola. 27 é uma planilha. O valor exibido na B6 está em branco, depois de preenchido com a fórmula. Olha a maior aí, que eu já comentei. Maior de B2 até B5. Então, ele está pedindo somente esse intervalo aqui, ó. Maior de B2 até B5, quarto. Então, ele quer o quarto maior de B2 até B5. Essa questão é que ela tem poucos números, mas lembra que eu já falei no outro vídeo. O ideal é o quê? É a gente colocar em ordem crescente para a gente poder enxergar. Só que vamos lá. Ele quer o quarto elemento maior do intervalo desses telefonemas aqui, ó. Beleza. Qual que é o primeiro maior? 31. Qual que é o segundo maior? 29. Terceiro, 25. Quarto, 11. Alternativa B de bola. Tá bom? 28.
no Excel 2010, em sua configuração padrão, o número de células que serão somadas ao usar a fórmula. Ele quer saber, ó, essa aqui é uma pergunta se você sabe o que significa dois pontos e ponto e vírgula, ó. Em sua configuração padrão, o número de células que serão somadas ao usar a fórmula soma A1 e B2 até B4. Vamos lá. Eu sei que o ponto e vírgula, acho que eu não vou conseguir aqui. Eu sei que o ponto e vírgula significa E. E eu sei que os dois pontos significam até. Ele quer saber quantas células serão somadas. Perceba que é algo simples, ele só quer saber se você sabe o que significa ponto e vírgula e o que significa até. Então vamos lá, B2 até B4. B2, B3, B4. E A1. Alternativa C de casa. Veja que é puro conceito, tá? São quantas questões? Estamos terminando, ok. Questão 29. O que ele quer aqui? Assinale a alternativa que relaciona corretamente um parágrafo do texto com o alinhamento correto. Ele quer saber sobre o alinhamento, né? Assinale a alternativa que correlaciona corretamente um parágrafo do texto com o alinhamento correto aplicado. Beleza. Então, aqui eu estou enxergando a figura, certo? Eu tenho a esquerda, eu tenho justificado, eu poderia ter centralizado e tenho a direita. Então, vamos lá, alternativa A. Parágrafo 1º, ele está justificado? Parágrafo 1º, ele está à esquerda. Ele não está justificado. Alternativa B. Parágrafo 1º está centralizado? Já sabemos que não. C. Novo parágrafo, que é o que está no meio, que está centralizado. Alinhado à esquerda, ele está centralizado. Quando a gente vai na E, mais de um parágrafo centralizado. A gente tem quantos parágrafos centralizados? Só um. Quando a gente vai na D, mais um parágrafo justificado. Sim. Pode ser esse. Na verdade, os três podem estar. Pode ser esse centralizado e o que está à direita, tá bom? Perceba que para a gente achar os dois centralizados, essa afirmação, mais um parágrafo mais um parágrafo justificado, perceba que ao visualizar assim, ele dá uma tremenda dúvida, porque eu não sei como que tá aqui, ele poderia estar à direita, mas perceba que como que a gente consegue acertar essa questão? Por eliminação, porque as outras alternativas, elas estão extremamente absurdas. Então, essa questão aqui, no meu ponto de vista, a gente consegue acertar por eliminação e não pela pergunta dela em si, tá bom? Então, a 29, a alternativa é a D de dado. Mais uma com uma figura, que é a nossa última. Vamos lá. O que ele quer aqui? Para copiar texto selecionado. Ah, gente. Para copiar texto selecionado para outro arquivo, o usuário precisa pressionar Ctrl C, né? Que eu vou copiar. E em seguida, no local desejado do arquivo de destino, colar pressionando Ctrl V. Assinale a alternativa correta. Alternativa A, né? Ctrl C, Ctrl V. Essa questão foi pedida em 2019. Eu só não me lembro que prova que eu peguei. Mas é VUNESP, eu anotei aqui, acho que não, né? Não, eu não anoto as provas que eu pego. Mas é VUNESP 2019. Ele fez uma questão de Ctrl C, Ctrl V. E eu pego o nível médio.
Não pense que eu peguei de nível fundamental, não. Eu pego nível médio. Assinale a alternativa que preenche correta, né? Ctrl X, recortar, né? Então, se eu usasse o Ctrl X, eu recortaria a informação e não tem mais nenhuma aqui. Então, a alternativa correta é a A de amor, certo? Nós finalizamos esta prova, tá? Eu vou ver direitinho qual que eu vou pegar. Eu tô pensando, essa foi uma prova que nós fizemos lá na prova, naquelas aulas que nós tivemos do concurso dos sargentos. E nessa época, eu fiz 2 provas com 30 questões que totalizavam 60. Eu tô pensando em responder aquela lá, que aí a gente já deixa gravada praticamente todas as questões, ou pelo menos boa parte delas, de 2019, que aí quando nós voltarmos para o presencial, eu vou fazer o mesmo esquema, só que de 2020. É claro que como os concursos estão suspensos, nós teremos uma quantidade menor, mas eu não preciso fazer apostilas de 30, a gente pode responder 10, a gente pode responder 12, até que eles vão liberando as questões, tá bom? Espero que tenha ajudado, espero que tenha sido claro. Qualquer coisa podem me perguntar que certamente eu explico para vocês, tá bom? Bom dia a todos e até logo.